Olha só o que está na minha tela. Com apenas uma linha de comando, sem instalar nenhum programa de terceiro, eu consigo puxar direto das entranhas de qualquer arquivo ISO a versão exata do Windows, a edição, o número exato da compilação, a BIOS do sistema e muito mais informações. Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você seguiu o nosso último tutorial, é esse cara aqui, e aprendeu a gerar ISOs, mídias atualizados do Windows, ou se você tem uma porrada de arquivo ISO salvo no seu HD externo e não faz ideia mais de qual versão é qual, ou seja, virou uma zona, eu acho que esse vídeo vai resolver sua vida. Hoje você vai aprender a usar o DISM, Deployment Image Servicing and Management, que é uma ferramenta nativa, oficial e extremamente poderosa do próprio Windows, para inspecionar qualquer imagem de instalação direto pelo prompt de comando. Pois é, aquele CMD que muita gente nem dá bola, ele é muito poderoso. E detalhem, tudo 100% nativo e seguro. Eu vou te mostrar o passo a passo de como montar a sua imagem, como estruturar a linha de comando da forma correta e como interpretar aquelas informações que o prompt simplesmente joga na tela. Se você quer dominar mais um truque essencial para a sua rotina de TI, já se inscreve no canal, dá o like, compartilha e toma a vinheta. Beleza, galera, já estamos aqui na minha tela, no meu PC, e aqui eu tenho uma porção de ISO, tanto de Linux quanto de versões, edições do Windows. Tem até as minhas edições Lite. Enfim, antes de abrirmos o prompt e digitarmos o comando, existe uma etapa fundamental de preparação que muita gente esquece e que acaba fazendo o comando dar erro. Nós precisamos fazer o Windows ler o conteúdo de dentro do arquivo ISO. E, por sorte, no Windows 10 ou no 11, isso é ridiculamente fácil. Você vai fazer o seguinte, como no meu caso eu já tenho o 7-Zip instalado, que inclusive aqui no canal tem um guia completo, link aqui em cima no card. Você pode clicar que ele não vai sair do vídeo que você está assistindo agora, tá? Quando você clica no card, o vídeo vem aqui para baixo e aí você pode assistir assim que você terminar esse aqui. Enfim, como eu tenho o 7-Zip instalado, ele é o meu programa padrão para descompactar e compactar arquivos. Inclusive ele é compatível com o arquivo .iso. Então, se esse for o seu caso, seja usando o 7-Zip ou qualquer outro compactador de arquivos, você vai fazer o seguinte. Inclusive, galera, eu vou demonstrar com a própria ISO que nós baixamos lá no vídeo anterior. Bom, chegou na sua ISO, botão direito, e aqui você vai procurar o item Abrir com. E você vai simplesmente mandar abrir com o próprio Windows Explorer. É simples assim. Feito isso, o Windows vai automaticamente montar a sua ISO. Que inclusive, por algum motivo, a minha não ficou com o íconezinho da ISO, o íconezinho que deveria aparecer aqui. Mas não tem problema, ele vai montar o arquivo ISO para mim, e aqui você vai se ligar no detalhe que é crucial para que o comando funcione. Quando o Windows montar o seu arquivo ISO, você consegue não só ver o que tem dentro do arquivo, como também interagir com tudo. Só que tem um detalhe, repara que foi atribuída uma letra para essa unidade. No meu caso, é a letra E. É de escola. Até aqui, tranquilo, né? Pois é. Então, agora você vai fazer o seguinte, abre o prompt de comando, só que tem um detalhe, você precisa executá-lo como administrador, senão não vai funcionar. Botão direito com o mouse, no atalho para o prompt e manda executar como administrador. É só clicar nessa opção. A janelinha do prompt vai abrir para você, e aqui inclusive eu vou até dar zoom para ficar mais prático, né? Para ficar mais maneiro. Com tudo pronto, você vai simplesmente rodar o comando e executá-lo. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa. O DISM é uma ferramenta de nível de sistema, então executá-lo como administrador garante que ele tenha todas as permissões de leitura necessárias. Por isso que eu falei para você executar o prompt como administrador. A partir desse momento que você executou o prompt de comando como administrador, todos os comandos que você rodar aqui dentro vão ser executados com privilégio de administrador. Beleza? Então tranquilo. Vamos embora simplesmente rodar o comando. E é esse cara aqui. Fica tranquilo, tá? O comando todo está aqui na descrição desse vídeo. E você lembra que eu comentei sobre a unidade, a letra que foi definida quando você montou o arquivo .iso? Então, aqui no meu caso, foi montada a imagem na unidade com a letra E. Lembra? Então, eu vou manter o E aqui. Mas, se no seu caso o Windows Explorer montar o seu arquivo ISO na unidade D, F, G, H, enfim, qualquer que seja a unidade, é só você vir aqui, deletar a letra E e botar a letra que for o caso aí para você. Como aqui é o E, eu mantenho e agora é só dar Enter. Pronto. Vou ajustar o zoom para poder te explicar
como identificar as coisas que tem aqui, as informações que o Disney vai mostrar para você sobre a ISO do seu Windows. A começar pela edição. Aqui em cima, em nome, vai aparecer o Windows 11 Home. Por que Home se nessa ISO nós temos o Home e o Pro? Simples. Voltando aqui para o comando, na verdade, é melhor eu te explicar o que cada uma dessas coisas vai fazer, né? O primeiro termo é o próprio Disney, ele chama a ferramenta do sistema. O parâmetro get-win-info, ele avisa a ferramenta, olha, eu quero que você busque e exiba as informações de um arquivo de imagem do Windows. O próximo argumento é o /winfile. E aqui vem o caminho exato. Lembra que a minha unidade virtual era a letra E? Por isso, eu coloco E, /sources, /install.win, e essa é a localização exata do arquivo install.win lá dentro da minha imagem, da minha ISO. E por fim, nós temos o /index, o número que vai identificar a edição do Windows. Como nessa ISO só tem 2 edições, o index 1 vai indicar a primeira. No caso, a primeira edição que tem aqui é o Home. Mas, se eu repetir esse comando e index eu colocar 2, a resposta que ele vai trazer para mim é a segunda edição do Windows 11 que tem nessa ISO. No caso, é o Windows 11 Pro. Beleza? Então, tranquilo, cara. Aqui nós vamos ter o nome, no caso, o nome do próprio sistema operacional, com a versão e também a edição, que você selecionou lá no index. A descrição é o Windows com a versão e a edição dele, que é o Windows 11 Pro. O tamanho em bytes dessa edição, se o arquivo install.win é inicializável ou não, qual a arquitetura desse arquivo, dessa imagem de instalação do Windows, HA1, eu não sei o que é isso, sinceramente, e aqui diz que não está definido, a versão, e aqui é importante você ter em mente esse número final, 26200, memoriza isso, e também a compilação de Service Pack, no caso, 8728. Esses dois números, 26200 e 8728, é que vão definir a versão da minha compilação, a minha build para essa instalação do Windows, para essa imagem de instalação do Windows 11 25H2 totalmente atualizado, que nós preparamos usando o updump, lá no vídeo anterior. Link aqui no card também, se você quiser conferir. Depois você vai ter o nível de Service Pack, qual é a edição que você selecionou no index, o tipo de instalação, que no caso é cliente, poderia ser um servidor ou outras edições, o tipo de produto, que é o WinNT, o conjunto de produtos, e essa edição estaria dentro do conjunto terminal server, a raiz do sistema, que é a própria origem dele, é o Windows, a quantidade de diretórios que tem aqui nessa imagem, a quantidade de arquivos, a data de criação, inclusive horário, a data de modificação, inclusive horário também, os idiomas dessa minha imagem, no caso é apenas o PTBR, e basicamente você tem tudo quanto é informação referente a essa imagem de instalação do Windows 11. E esse comando vai funcionar tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, e ele vai funcionar para quaisquer imagens, quaisquer ISOs, tanto do 10 quanto do 11, inclusive para aquelas edições do Windows Insider, qualquer uma delas. E lembra que eu falei sobre a versão e a compilação de Service Pack? Isso aqui significa que a minha build atual, ou seja, essa ISO é uma ISO do Windows 11 25H2 e a compilação exata é essa aqui. E se você quiser selecionar um texto aqui no prompt de comando, é muito fácil. É só você selecionar o texto que você quiser. Vamos lá, eu vou pegar desde o início, vou selecionar até o final. E para copiar esse conteúdo, esse texto que está selecionado aqui dentro, é só apertar o Enter. Simples assim. E aí você pode até, se você preferir, dar uma olhadinha lá no Google Gemini e perguntar para ele. Você pode colar o texto inteiro que foi copiado e ver o que a IA vai falar para você. E aqui ele vai trazer literalmente as informações que nós vimos antes. A edição, a versão ou build, a arquitetura, idioma, enfim. Se você quiser ir um pouquinho além, você pode pegar o número da versão ou da compilação, né? E pesquisar também na Google. Você vai perceber que isso aqui é uma daquelas atualizações do tipo Release Preview. São as atualizações que aparecem como opcionais e que daqui a algum tempo vão ser instaladas de forma obrigatória e compulsória para todo mundo. Ou seja, essa ISO é a versão 25H2 do Windows 11 totalmente atualizada. E cara, convenhamos, para quem trabalha com TI, bater os olhos nesse número de build vai ajudar muito a identificar imediatamente se a ISO que você está prestes a instalar no seu cliente já está atualizada com as últimas ramificações de recursos ou se é uma versão mais antiga.
Além disso, o prompt nos dá informações sobre a arquitetura, se é x64 ou, para o caso do Windows 10, se é o x86 ou 32 bits, o idioma padrão da imagem e a data em que essa imagem foi modificada ou criada pela última vez. É literalmente um raio-x completo do sistema, sem precisar gastar um único megabyte sequer em downloads ou iniciar um processo de formatação demorado e que no final você vai acabar descobrindo que fez tudo aquilo à toa. Porque, afinal de contas, ninguém merece instalar uma versão antiga e ter que ficar esperando horas o Windows Update terminar de baixar tudo, aplicar tudo quanto é atualização, reiniciar o PC inúmeras vezes e por aí vai, ainda tendo o risco de, no final de tudo, dar algum erro. Pô, na moral, ninguém merece. Ah, peraí, eu acabei esquecendo. Se você não sabe como fazer, caso você tenha montado o seu arquivo ISO no seu próprio Windows e agora quer desmontar a unidade que foi montada lá, é muito simples. Vai lá no Explorer, botão direito na unidade e clica em ejetar. Simples assim. E se você perdeu o vídeo onde eu ensino como obter as mídias, as imagens super atualizadas do Windows, dá uma olhadinha no vídeo que vai aparecer aqui no card. Recomendo muito porque é algo de fato muito útil, é uma mão na roda essa ferramenta. E aproveita também, dá uma olhadinha no card em cima. É a live onde eu vou instalar essa ISO que nós baixamos e que nós acabamos de verificar as informações dela. Vamos embora instalar, atualizar tudo, deixar tudo redondo e conferir o que tem de novo ali no Windows 11 25H2 na última compilação. E claro, eu vou aproveitar e vou preparar a partir dessa ISO também a minha edição Lite. Valeu, galera, tamo junto e até a live!